Vida e Saúde hoje falando sobre feridas emocionais do passado impactando os nossos relacionamentos amorosos hoje. Vem pra cá que esse assunto é muito importante. Todo mundo deseja se relacionar, deseja escolher bem. Sim. E a gente corre o risco de fazer bobeira por conta de coisas que não estão resolvidas lá atrás. O Dr. Pablo Canales está com a gente aqui, ele é psiquiatra, ele que ajuda muita gente a se entender, a se olhar diferente. Também está à frente da Glia Mind, juntamente com seus sócios ali. Podemos trazer aqui alguma informação, gente? Podemos. A gente criou uma empresa, uma startup de saúde mental, que ajuda outras empresas, mas criamos uma plataforma que vocês podem acessar de psicoeducação com muitas áreas de saúde, todo apontado para a saúde mental. É muito legal, você tem que ir ver. Muito Excelente. Bom, muito bom. Wagner Cantori também está aqui com a gente, ele ajuda a ter um outro olhar para a questão toda, ajuda a gente a lembrar de um monte de coisas importantes. E eu quero saber de você, qual é a ferida antiga que ainda te afeta hoje? Algo que de repente, o Dr. Pablo trouxe bem aqui, definindo o trauma, né? Algo que de repente aconteceu lá atrás e que está impactando hoje, que você estremece, que você não consegue lidar dentro do seu relacionamento. Isso pode ser resolvido? Você tem dúvida? Você buscou um caminho, não foi feliz? Gostaria de saber se tem uma outra alternativa? Conta pra gente, usa o nosso WhatsApp, ele é o 12 982660004. O QR Code aqui também te leva a esse contato, você pode apontar a câmera do celular para cá, vai aparecer um código, você clica e já vai estar aqui com a equipe do Vida e Saúde. Você pode fazer todas as perguntas que quiser ou trazer o seu testemunho aqui de maneira anônima que a gente respeita, tá bom? E eu quero saber se tem gente que vive os seus relacionamentos, inclusive, como se tivesse tudo bem, faz escolha, chega a casar, mas ela está carregando aquele fardo que a gente mostrou aqui, carregando esse fardo e assumindo uma postura de que está tudo bem. É possível? Aguenta? É possível e para muitas coisas é até necessário, porque significa que você conseguiu superar algumas coisas. A memória, ela está lá. E ela cria um padrão de resposta corporal, que isso é uma coisa que a gente não conversou na primeira parte do nosso programa. A memória, ela se guarda com respostas corporais. Então, se tem uma coisa que me deu medo... Ai, eu até achei que era um bicho aqui agora. Tá bom ator, né? Falei, nossa! Aí eu consigo gerenciar e entender que isso, se eu olhar de cantinho e ver alguma sombra, alguma coisa que me dá medo, eu vou reagir da mesma forma, me afastando daquilo. O trauma faz a mesma coisa e hoje você estava falando de quanto que fica muitas vezes no nosso cérebro, mas a gente não lembra disso. Uhum. Mas uma resposta instintiva, uma resposta inconsciente, subconsciente, pode aparecer porque em algum momento a gente viveu aquilo, mas o nosso cérebro de alguma forma tirou da nossa memória ativa, da nossa memória do dia a dia, de trabalho, então a gente não consegue lembrar disso facilmente. Uhum. Tem até tipos de terapia psicológica que nos ajudam a lembrar desses traumas, a procurar eles lá no fundo, e trazer eles para frente para poder gerenciar eles. Entendendo isso, aí eu começo a ver a possibilidade de melhorar esses pontos. E tem pessoas que fazem terapia e não é que vivem fazendo de conta. Não, lidei, tratei isso aqui, vou avançar, não vou ficar remoendo o passado. Certo? Até porque a gente não vai conseguir mudar o que está lá no passado. Mas a gente pode mudar o jeito que a gente pensa sobre aquilo que aconteceu. A ressignificação, famosa palavra ressignificar, que a gente usava muito, usa ainda muito, né? Porque quando esse trauma aconteceu também, ele se tornou um trauma muitas vezes porque a gente não tinha recursos suficientes para lidar com aquela situação. Então foi traumático. Tá. Então, quando a gente traz essa situação hoje e no ambiente terapêutico, com a ajuda de um profissional, a gente vai conseguir ter essa ressignificação porque a gente tem mais instrumentação emocional ali. Então, a gente vai olhar para aquela situação, não vai voltar atrás, né? O que aconteceu, aconteceu, mas a gente vai olhar para aquela situação com mais recurso. E aí por isso que a gente consegue lidar. E por isso que é tão importante, porque no relacionamento, o relacionamento vai ficar mais leve. Às vezes a gente olha sempre para a situação assim,
ai, coitado, muito carente, ai, coitado, né, deprimido, mas também olha toda a história que aconteceu. Mas não é só isso, tem muita gente que não está se cuidando, não está se tratando e não está só sofrendo, mas está fazendo o outro sofrer. Porque aí a pessoa é um peso para outra pessoa. Às vezes com agressividade, às vezes até com essa carência excessiva. A gente na hora do intervalo estava falando que é muito importante a gente falar hoje sobre ciúmes. Então, né, alguém vai trazer esses ciúmes de uma forma muito à tona. Então, por isso que é importante olhar para si e cuidar agora com os recursos de uma vida adulta até. E um adulto maduro, né? Porque aí você vai não fazer o outro sofrer e também diminuir o seu sofrimento. Ô, gente, o Dr. Pablo falava aqui sobre como eu vou reagir parecido com o que eu tive no trauma. Ou pelo menos meu corpo vai tentar me proteger de alguma forma. E eu quero trazer aqui alguns dos efeitos de um trauma não tratado que vão aflorar nas nossas relações hoje. Pode ser? Vou convidar vocês para virem aqui, porque a gente vai trazer algumas situações. E você de casa vai ficando assim atento, porque pode ser que você manifeste isso. Manifeste essas reações ou tenha alguém do seu lado manifestando. E isso pode indicar que, ele pode ser um efeito de um trauma lá do passado que está impactando hoje, tá? É pra cá, em algum lugar. Vou deixar aqui assim. Esse casal não tá feliz. A fisionomia não tá boa, né, doutor? Não tá. Isso pode ser o ciúme. Eu vejo muito no ciúme alguma experiência anterior. Me traíram alguma vez, então agora fico extremamente angustiado porque eu tô com medo do meu parceiro ou minha parceira me trair. Tá, então olha, e isso vai trazer infelicidade. Parece que a outra pessoa está buscando, né, querendo alguma coisa, mas não vai trazer o fruto, o resultado que ela está tanto esperando. E isso pode, gente, se mostrar assim em forma de raiva. Então, as pessoas podem manifestar essa raiva de maneira muito fácil. Qualquer coisa, uma coisa pequena, ela vai explodir. A raiva é uma demonstração de falta de controle da emoção daquele momento. A gente não consegue enxergar como resolver aquilo de uma maneira saudável e dessa forma, é melhor explodir. Parece que essa discussão que a gente está querendo lidar com argumentos coerentes e alguém não consegue responder um argumento, porque vocês são todos assim. E aí sai na explosão tentando resolver uma discussão. A raiva é muito disso também, a gente não conseguir gerenciar emocionalmente uma coisa e na explosão parecer que, pronto, resolvi, mas não resolveu, só piorou, né? Eu acho que a ausência da raiva é justamente quando a gente conseguiu atingir um pouco de uma maturidade emocional, né? Porque quando a gente tem mais recursos, então a gente consegue ter um diálogo, a gente consegue ter uma conversa que vai para um nível um pouco mais racional. Então esse nível de raiva, ele diminui, porque você tem outros recursos. Você vai lidar com as situações, né? E não ter simplesmente uma explosão. A explosão ela é justamente quando falta esse instrumento para poder lidar com as situações. Olha esse outro efeito aqui de trauma nos relacionamentos hoje. Olha, a pessoa que tem dificuldade em confiar. E aí entra os ciúmes. Eu me adiantei. Pode falar, doutor. Voltando, a pessoa pode sofrer uma traição, a pessoa pode ter traído e não quer ser traído, tá? A pessoa pode ter visto alguém muito importante para a vida trair alguém. Meu pai traiu a minha mãe, a minha tia traiu o meu tio. Ou pode ser uma questão patológica, um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um quadro paranoide. Já é uma questão mais patológica, uma doença mesmo que leve justamente a desconfiar constantemente e não conseguir viver tranquilo, porque é muito triste viver desconfiando constantemente. E a gente fala sobre essa dificuldade em confiar, a gente tem tanto uma criança que teve um abandono, então ela vai se tornar um adulto que não consegue confiar em ninguém, como a gente vai ter adultos que passaram por uma experiência traumática e que vão aprender a não confiar em ninguém. Isso dentro de um relacionamento amoroso, como o doutor falou, mas às vezes num relacionamento profissional, às vezes num relacionamento de amizade. Fui muito traído por alguém que eu confiava plenamente, então eu vou ter mais dificuldade em confiar em outra pessoa. Uma sociedade, muitas vezes, cria esse trauma e nunca mais querem fazer outra sociedade, né? Então a origem pode ser lá atrás, como também pode ser mais recente.
Agora, olha, gente, quando a pessoa, um dos dois, manifesta um medo de intimidade, isso também pode ser um efeito de traumas que não foram resolvidos. É parecido até, né, doutor? Porque assim, quando a gente vai se entregar de forma íntima para alguém, a gente se abre muito, né? A gente se entrega de uma forma muito profunda. Então, se eu não confio, como é que eu entro numa intimidade profunda? Né? Isso mesmo, mas também tem outros pontos. O óbvio é sofri um abuso sexual, então não consigo ter outros relacionamentos sexuais tranquilo porque me faz lembrar. A referência está maculada. Isso. Mas também pode ser uma questão de timidez. Também pode ser uma questão onde a pessoa tem problemas de autoestima. Eu me vejo gordinho, gordinha, não quero que meu esposo, a minha esposa me vejam assim, desliga a luz, não quero que você me olhe. Essas coisas também, por uma questão de autoestima, podem trazer esse problema na intimidade, mas o óbvio é ter tido um relacionamento abusivo sexual, agressivo, e obviamente depois quando volta e faz uma família, um relacionamento, entre aspas, coerente e saudável, tem uma dificuldade complexa com isso. Ó, esse outro efeito aqui, angústia de abandono, também pode impactar bastante um relacionamento. A pessoa não se garante, ela não consegue ela não se vê nem sozinha, então ela pode se apegar demais a outra, com a dependência e fica uma coisa quase que insuportável. Aí aparece muito isso nos relacionamentos abusivos. Tá? O abusador cria essa angústia de abandono na vítima e mantém esse jogo torturante. Doentio. É doentio. Mas também tem essa questão da perda de pais muito cedo, um acidente de carro, uma coisa que perderam os pais e tem uma dificuldade enorme de ver a possibilidade de cuidado da parte de alguém adulto, justamente pela perda muito forte de familiares muito próximos. Mas aí também entra a questão de doenças, a gente falou do transtorno de personalidade borderline, que tem essa característica, então tem várias coisas que podem trazer, além de trauma, essa questão. Gente, nada disso aqui define exatamente uma coisa que define que alguém teve um trauma. Talvez o conjunto, talvez uma coisa... Mas aí, como o Wagner falou, cada pessoa é tão única que ela precisa de uma análise um pouco mais completa. Agora, eu achei esse aqui interessante, gente, esse efeito aqui. Olha, uma pessoa que evita conflitos, porque isso aqui pode ser uma fuga interessante. A pessoa não consegue lidar com esse confrontamento e talvez seja, sim, efeito de um trauma lá atrás. A agressão dos pais leva muito a isso. Tá? Não quero repetir. Não quero repetir a história. Então eu evito qualquer tipo de confronto, porque qualquer tipo de correção era levada para o lado agressivo. Então são pais, mães que não conseguem corrigir bem os filhos porque não querem repetir histórias de castigos ruins na vida deles. Então ficam nesse posicionamento de vou ficar quieto, não vou intervir, não vou colocar limites, não vou fazer nada, não quero participar disso aqui. E isso acaba atrapalhando os relacionamentos de maneira muito complexa. Agora eu vou mudar aqui a figura. Vou trazer aqui, a gente quer transformar esse casalzinho aqui, tá? E você de casa talvez também queira transformar o seu relacionamento. Você talvez esteja cansado de levar os tropeços, de levar os tombos por aí. E a gente quer reverter o trauma. Eu não sei nem se é certo falar em reversão de trauma aqui, doutor, porque isso é com vocês, né? Wagner, psicólogo aí também. A reversão do trauma, mas mais no sentido de como a gente quer lidar com aquele trauma, tendo um relacionamento, recebendo um reflexo no nosso relacionamento. E eu vou virar isso aqui, ó. Esse aqui tá mais apertadinho. É preciso usar estratégias saudáveis. E aqui a gente corre um risco de fazer sozinho, Wagner. Porque quando a gente descobre alguma coisa nova, seja pelas redes sociais, doutor, e começa a ler, mas a gente não tem uma estrutura, a gente pode errar a mão e acabar terapeutizando tudo ou irritando a outra pessoa até. Sim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nessa história a gente pode chegar até naquela felicidade tóxica, né? Então eu preciso ser feliz e tem aquela coisa utópica e tudo mais. Então realmente é entender muito bem. Você falou sobre reverter trauma. É muito complexo. A gente não pode dizer que isso não possa acontecer,
pode até acontecer, mas o que a gente mais vai trabalhar é no sentido de diminuição de sintomas. Eu quero reverter essa história, gente. Essa é a Essa verdade. história pode ser revertida. Fortalecer a resiliência da pessoa, apesar dessas memórias, dessas vivências, a gente poder avançar. Mas eu acho que esse ponto de estratégias saudáveis tem muito a ver com não querer usar a fuga como uma estratégia de resolução. Então, muitos fogem no álcool, fogem nos jogos, fogem nas apostas, fogem na pornografia, em outros relacionamentos, para não pensar naquilo, né? Nas compras, nos gastos. Para não ter que lidar com aquilo. Eu acho até que uma coisa que está aqui no quadro pode ser uma estratégia realmente não saudável, evitar conflitos. Porque às vezes, nossa, eu não vou nem conversar sobre esse assunto, porque senão a coisa vai ficar ruim lá em casa, eu já sei como as coisas são. Então assim, se está existindo um conflito, se está existindo um incômodo, esse diálogo tem que acontecer, mas tem que acontecer num tom, num clima ok, né, para que todo mundo saia resolvido da história. Então, usar as estratégias saudáveis e não fugir delas. Vem pra cá que a gente quer reverter essa história por aqui e talvez uma ajuda seria buscar o apoio de outras pessoas. Pessoas que passaram por situações parecidas, doutor? Sim, a gente vê muito essa questão sempre nos tratamentos de problemas de dependência química. Então, os grupos para alcoólatras anônimos, etc, etc. Então, até de raivas, né? Tem grupo para falar das raivas, etc. Tem grupo de tudo hoje em dia. Essa terapia de grupo é fundamental, é muito bacana. Legal. E sempre é muito interessante ver que você não é o único que sofreu isso. E ver a possibilidade em outras vidas de que aquilo é realmente possível, anima, dá força, Eu acho que ajuda a gente a pensar também em como outras pessoas lidaram com essa mesma situação difícil lá do passado e eu posso, de repente, começar a olhar a minha história diferente. É isso mesmo. Eu acho que é muito legal essa história dos grupos de apoio, das terapias em grupo, inclusive. É pouco difundido até aqui no Brasil, eu acho, né? Mas em outros países... Eu acho que acontece, por exemplo, em páginas do Facebook, por exemplo, comunidades. Isso sim. Talvez não vai ter um encontro pessoal. Mas ouvir as histórias é muito interessante, mas tem que ouvir entendendo assim, aconteceu com a Teru, que bom que foi assim com ela. O que tem de comum na minha história e o que não tem de comum na minha história, né? Para tentar entender. O que eu deixaria assim um asterisco nesse busque o apoio dos outros é a história do conselho, né? Então, nem todo mundo está preparado para dar um conselho, talvez não seja a melhor solução buscar o conselho ali numa pessoa. Então, ouvir histórias, entender contextos é muito legal, mas, né, vamos com parcimônia. É isso mesmo. Vou trazer outra sugestão aqui que pode ajudar a reverter o trauma. Pratique o perdão. Excelente. Eu acho que essa foi uma ferramenta poderosíssima. A gente tem trabalhado, acho que quase toda semana aqui, né, Wagner? Muitas vezes a gente fala sobre isso, porque não é uma coisa fácil, né, doutor, a gente perdoar alguém, mas quando a gente consegue atingir esse patamar do perdão, de maturidade, não faz melhor mais do que pra gente mesmo, né? E tem um ponto que a gente não conversou até agora e agora entra perfeito, que é a culpa que a vítima sofre. Muitas vezes, inúmeras vezes, a vítima se sente culpada pelo trauma que sofreu. Corresponsável. Isso. Porque eu ocasionei isso aí. Muito comum, por exemplo, com abuso sexual, inclusive, né? Isso mesmo. Então, a culpa, a solução da culpa é exatamente essa, o perdão. Tá? Eu sempre falo a mesma coisa para as pessoas que eu converso, as palestras que eu dou e que me convidam. Culpa é quando eu faço uma coisa sabendo o que eu estou fazendo, sabendo a consequência do que eu vou fazer e mesmo assim vou e faço. Se eu não tenho essa sequência, será que eu sou culpado mesmo? Então, muito legal pensar assim, hein? Entender o perdão a partir desse ponto é fundamental. Deus nos perdoa qualquer coisa que a gente tenha culpa, mas a gente tem que buscar esse perdão, que é um movimento que é necessário. Porque quando a Teru coloca ali pratica o perdão, não é só perdoar o outro, né? Muitas vezes é perdoar a gente mesmo. Aceitar o perdão de Deus, né? Vem pra cá que a gente quer trazer mais um ponto aqui que você pode trabalhar aí para melhorar o seu relacionamento. Reconheça o trauma. Eu acho isso muito importante, porque tem gente que acaba confundindo esse aqui. Praticar o perdão com esquece, põe uma pedra, não se fala mais no assunto. E quando a gente reconhece, doutora, a gente não está
potencializando. É tipo assim, eu aceitar aquilo não significa que eu estou concordando com aquilo. Isso mesmo. E muita gente acaba meio que misturando as coisas. E não é somente aceitar como entendendo eu fui culpado, voltamos ao ponto anterior, senão é entender, porque quando eu entendo, eu busco ferramentas adequadas para poder enfrentar. Esse é um monstro que eu tenho que enfrentar. Ok, que características ele tem? O que aconteceu? Como posso enfrentar ele? E a partir daí eu consigo gerenciar muito melhor. E talvez você foi educado para ser forte. Então aí aconteceu alguma coisa na sua vida e aí você aprendeu, não, isso aí não foi nada, vida que segue, esquece que aconteceu. Não é assim. Se fosse simples assim, estava tudo resolvido, né? Então reconhecer que aconteceu alguma coisa e lidar com isso. Eu tenho dificuldade nisso aqui, gente. Que não é sair publicando, tá? Olha aí. Né? É o outro extremo. Isso, você não precisa sair publicando e falando, ai, porque eu... Calma. Reconhecer para você mesmo. Isso, conversar com quem você sabe que vai te acolher, vai te entender e vai te orientar da maneira certa. É porque enquanto a gente não reconhece, a gente continua vivendo a vida como ela estava, a plaquinha marronzinha aqui. A gente não aceita que precisa de talvez uma ajuda de outro. A gente não busca outras estratégias. Essa daqui talvez seja uma inicial, né? E também tem um ponto aqui importante, que seria procurar a ajuda de um profissional, porque às vezes a gente não vai dar conta de fazer isso sozinho, gente. E todas as placas nos orientam para a mesma coisa, né? Entender com quem a gente vai falar, por que você vai falar com essa pessoa, o que você vai entender disso, e a partir daí ir criando essa estratégia com profissionais, com pessoas que realmente sabem fazer essa guia, criar essa estrutura em você para que você se sinta realmente bem e superar esses traumas. E eu vou pedir ajuda de vocês, então, que são os nossos profissionais hoje aqui, para mudar essa história. Vem cá, Wagner, vem cá, você vai tirar aqui, ó, porque tem uma rachadura nesse coração. Tá aqui com um problema, ó, e, não vai ter mais. Quando a gente começa a trabalhar isso não vai acontecer assim, fiz terapia, ouvi o Dr. Pablo, tô tomando medicamento e a coisa ficou bonita, assim. Vai acontecendo aos poucos, né, gente? Eu acho que é bem importante. E não vai ficar 100% perfeito. A gente tem que ter essa expectativa real. Às vezes tem um retorno num sintoma que a gente colocou da plaquinha, a gente volta, vai e vem, mas a gente vai tendo cada vez esse sintoma mais aliviado. A gente está falando de um trauma, né? O doutor explicou muito bem naquele começo, fazendo a relação com o físico, né? Um trauma é uma coisa que a gente sentiu muito forte. Então buscar essa ajuda vai ser fundamental. Quero agradecer vocês por me ajudarem a deixar esse casal mais bonitinho, bonito. mais unido. E é o seguinte, gente, a gente tem mais ferramentas aqui para te ajudar nessa jornada, nessa transformação da história da tua vida aí. Estou falando da revista Esperança Mente Feliz, que traz aqui um capítulo inteiro dedicado para falar só sobre isso, com conselhos bem práticos. Deixa eu abrir aqui na página. Conselhos práticos para você que deseja encontrar ideias para resolução aí de problemas nos seus relacionamentos conjugais e familiares. Você pode receber um exemplar aí gratuitamente. Mais uma ferramenta, o Dr. César escreve aqui de maneira muito equilibrada, de maneira profunda, para você entender qual é o seu papel, que tipo de ajuda você pode buscar, qual é o plano de Deus com relação a esse assunto que está difícil aí na sua vida. E eu sei que às vezes uma frase escrita aqui vai ligar aquela ideia que você tanto está precisando, porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Tá? Então a Mente Feliz pode ser sua, basta você ligar para cá e pedir uma gratuitamente. Tem atendente esperando sua ligação agora, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21 e você pode pedir a sua Esperança Mente Feliz. Lembrando que não é só esse assunto aqui não, aqui a gente vai falar de traumas também, ele vai abordar esse assunto, ele vai falar sobre compulsões, vocês pincelaram esse assunto aqui, doenças psicossomáticas, controle emocional, muita coisa legal. Pelo WhatsApp também dá para pedir no 12 98244 4449 e você só digita aí Mente Feliz que a nossa equipe entra em contato com você, tá bom? Vamos fazer um intervalo? Você pode acessar o perfil do Dr. Pablo lá no Instagram, no @drpablocanales, Dr. Pablo Canales, e também tem o... vamos colocar o Gliamind, ó. Vamos colocar o Gliamind que a gente mencionou lá, @Gliamind_saúde mental,
Um programa muito legal, totalmente voltado para a saúde mental, mas de maneira ampla. Aproveita, tá? Wagner Cantori também está lá no Instagram, no seu @WagnerCantori. E o Vida e Saúde faz um intervalo e volta já, falando sobre quando dois crescem emocionalmente e o outro não, né? O que fazer com essa relação? Um está buscando ajuda, o outro ainda não conseguiu entender que é preciso. Fica aqui, tá? Dr. Pablo também vai responder dúvidas daqui a pouquinho que vocês estão mandando. E só quero lembrar que ainda dá tempo de você se juntar à missão do Anjos da Esperança para ajudar quem sofre em silêncio, tá? Seja Anjo da Esperança, faça a sua doação. Vida e Saúde vai ali e volta já. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil, como você nunca viu antes. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo.